Super bate-papo! O tempo e o espaço, ficção e realidade. O destino, a magia, o fantástico, a lógica. Tudo será desvendado agora. Super bate-papo nerd. Alô, 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 boa noite. Boa noite, meus ouvintes curiosos, amantes do mistério e caçadores de pistas. Amantes do SBP, o SBP Super Bate-Papo está aqui hoje. Nós vamos começar o programa e nós vamos falar sobre detetives, né? Vamos falar aí dos maiores investigadores que já se habilitaram no rádio, na TV, no cinema, nas revistas, nos livros. Nós vamos falar de todo esse pessoal aí, né? E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com o Ricardão e o Benezão da Massa, né? Eu não vou ficar aqui fazendo muito mistério, não, né? Eu já vou começar logo perguntando. E aí, Benê, o que é que você pode falar sobre os nossos detetives que tanto fizeram aí? Olha, cara, na verdade, o romance policial é uma invenção da literatura do século XIX, né? Ele é uma forma, na verdade, um gênero literário tipicamente, não é nem moderno, eu diria contemporâneo, porque ele surge no século XIX. A maioria considera o primeiro romance policial um conto, o primeiro romance policial não, o primeiro conto policial, do gênero policial, um conto do Edgar Allan Poe, que se chama Os Crimes da Rua Morgue. Isso é considerado, é um clássico, e é considerado a primeira história do gênero policial, né? E tem lá todos os primeiros livros e histórias policiais começam lá no século XIX. No final do século XIX, Arthur Conan Doyle lança o famoso, icônico Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um clássico. Fizeram uma pesquisa, nenhum personagem literário foi tão filmado como Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um personagem que, na verdade, literário por excelência, mas foram feitas centenas, talvez milhares de filmes, séries sobre ele, né? Inclusive, é uma curiosidade, que o cinema criou algumas coisas que não existem nos livros do Sherlock Holmes. Aquela frase dele, elementar, meu caro Watson. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours. Moriarty isn't wasting any time. Todo mundo repete. Ela não existe em nenhum livro. Ela foi uma invenção do cinema, né? E você vê... E tem uma coisa também que a gente vê no Sherlock Holmes, é o papel do Watson, né? Porque o Watson, em algumas séries, ele é um cara meio até bobão, até, vamos dizer assim, né? Em outras séries ele é atirado, ele é quase tão proeminente quanto o Sherlock Holmes, né? Você tem uma ideia no original como é que é esse Watson que a gente conhece ele hoje assim meio por um lado ou por outro? Olha, eu vou dar um pitaco aqui. O Watson é um médico e como o Benê estava falando, na verdade, né, Benê? Começou no teatro. Ennesimo cadavere rinvenuto sulle rive del Tamigi. Beh, che ne dice? Beh, che aspetta, muoviamoci.
teatro vai, inclusive, criar toda a formatação de como o Sherlock Holmes se vestia. Então, o cachimbo, a lupa, o próprio chapéu, aquele sobretudo. Isso tudo veio de teatro e cinema, né? Veio o endereço, todas as manias dele, eles criaram um personagem mais midiático, né? Interessante do ponto de vista do que da literatura. O Watson tem uma coisa que é bem interessante. O Benê estava falando, depois o Benê se complementa, ele serve como um contraponto ao Sherlock Holmes. Né? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre eles. O Sherlock Holmes usava muito um método de investigação bem conhecido, né? Bem mais científico do que parecia, e o Watson faz o contraponto de duvidar, de fazer colocações e tal. E, claro, o cinema sempre vai explorar isso de maneira mais caricata, né? Como se, muitas vezes, o Watson é colocado como um bobão, mas, na verdade, ele é um cara mais cético do que bobo. My dear Watson, I expected even you to see through that trick. Moriarty went to him with a trumped-up lawsuit to put us off the track. Those flies again. Very effective, my dear Watson. Elementary, my dear Holmes. Elementary. O Watson, na verdade, ele é o Sancho Panza do... Mas não é... Mas, assim, ele é um cara ativo, para quem não sabe. Uma boa parte dos livros, das histórias do Sherlock Holmes, é contada do ponto de vista do Watson, ele que conta, ele que narra as histórias, né? E, aliás, mas isso também criou o famoso auxiliar do detetive, né? Que é uma figura famosa também, que depois, na literatura americana, vai ter um personagem do Nero Wolfe, que vai ter lá um cara também que faz um papel mais ou menos parecido com o do Watson, né? Só uma coisinha, deixa eu falar aqui antes de você dar continuidade, só para lembrar, você falou em Sancho Panza, né, que o Watson é o Sancho Panza, mas você não falou, é o Sancho Panza do Don Quixote, né? Don Quixote. Isso, exatamente. Que era um cavaleiro que lutava contra os moinhos de vento e ele tinha um auxiliar que seguia ele, que era o Sancho Panza. Eu falo Sancho Panza no sentido dele ser o grande escudeiro, né? Ser o escudeiro. Mas o Sancho Panza era a razão, né? Em relação que o próprio Sherlock reconhece que o Watson age mesmo como um cara um pouco mais racional. Porque o Sherlock Holmes, apesar de toda aquela racionalidade dele, ele, por exemplo, não liga para algumas coisas. Ele tem um conto que o Watson informa para ele que a Terra é redonda e nunca me preocupei com isso. Né? Algo que eu nunca me preocupei. E ele tem o problema com drogas, né? Com o Sherlock. Mas era uma coisa muito comum na época do Sherlock Holmes, né? O ópio era muito popular naquele momento. Né? O que acontece é que, assim, o Sherlock, ele tem uma coisa que, com o Watson, que seria um cara... O Watson seria um cara normal, uma pessoa normal, teve que conviver com um genial, né, com o Sherlock. Então, o Sherlock é aquela coisa meio gênio e tal. E aí, principalmente no cinema, acabaram criando uma imagem, um estereótipo que parece que o Watson é meio bobão, mas não é. Ele é uma pessoa normal que é cética, é o que você falou, né? De vez em quando ele tem que trazer o gênio, né, a genialidade para dentro do mundo real, porque o Sherlock tanto se perde. Tá? Viaja demais, né, Ricardo? Viaja demais. Agora, mas mesmo assim, se falou no cinema, mas nesses dois filmes que foram... O Watson tem um papel bem ativo e ele é um cara... Nos filmes que foram feitos recentemente, o Guy... Como é que chamou o diretor britânico? Só para não ficar no ar, é o Guy Ritchie. Guy Ritchie é o diretor, exato. O diretor. Desculpa, pode voltar.
São os filmes lá com o Robert Downey Jr., né? O Sherlock Holmes é um Sherlock Holmes mais físico do que propriamente intelecto, como tem no livro, né? Mas o cara adaptou para uma época de história de ação, né? Agora, uma coisa muito curiosa sobre o Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, ele lançou a história do Sherlock Holmes, fez muito mais sucesso do que ele imaginava, e fez tanto sucesso que ele ficou meio ciumento do sucesso do Sherlock Holmes. Na verdade, ele é um cara que escreveu poesias, escreveu crítica literária, e ele, na verdade, queria se dedicar digamos assim, ao gênero literário que ele realmente admirava, que era o romance histórico, né? E o Sherlock Holmes fez tanto sucesso que os editores queriam mais histórias, né? O Sherlock Holmes são 4 romances e 56 contos ao todo, né? E ele mata o Sherlock Holmes, né? O grande inimigo do Sherlock Holmes, que era o professor Moriarty, né? Eles têm uma luta nas cataratas de Reichenbach e o Sherlock Holmes morre, né? E só que depois ele ressuscita mais tarde, ele dá a desculpa que ele fingiu a morte para escapar dos inimigos, porque na verdade o Conan Doyle precisava de grana, e aí ele relança o Sherlock Holmes, né? Agora, nessa época, surgem outras figuras assim meio não tão conhecidas do grande público hoje, mas que fizeram muito sucesso na época, né? Como, por exemplo, o cara que é exatamente o oposto do Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes decifra os crimes. O cara é um criminoso, o ladrão de casaca, que é o Arsène Lupin. Arsène Lupin as pessoas voltaram a falar dele por causa da série que teve da Netflix, uma série recente da Netflix, que parece que eles vão relançar agora uma nova temporada, que é ele não é um assassino, na verdade, ele é um ladrão. Cheio de classe, o ladrão de casaca, né? E eles o autor tira um sarro, porque ele tem um detetive inglês que está atrás dele, que é o Sherlock Holmes, que ele acaba sempre enganando o cara, ele engana e tal. E é um sujeito todo classudo, tal. Até nos primeiros contos, nas primeiras histórias, ele tem até um certo traço assim anarquista contra a autoridade. Depois ele fica mais careta. Ele foi menos detetive, mais ladrão, né? Mas que usa mas tem alguns contos enganar a polícia. Então, mas essa é a fase que eu acho mais legal do Arsène Lupin, que é a fase mais anárquica, contra a autoridade, mas depois ele fica meio careta, ele acaba, em algumas histórias, prendendo alguns vilões e tudo mais. Mas o Arsène Lupin, no mundo francófono, é um cara tão importante, tão famoso quanto o Sherlock Holmes, né? Embora o cinema tornou o Sherlock Holmes mais conhecido, né? Porque eu estou falando porque tem a série, né? Lupin na Netflix, né? Isso que eu falei, voltou a mania por causa da série, né? Da série. Mas eles fazem uma coisa bem chamada, modernidade com o Lupin negro e aí parece que ele tem uma filha, vocês me corrigem. Ele tem família, ele tem filho. Tem uma família. E um outro personagem que também foi muito conhecido no início do século XX, fizeram várias histórias depois do cinema, que é o Fantomas, que esse é um ladrão mesmo, e esse é um cara sem caráter, violento, assassino, psicopata, sádico. Não é exatamente uma história para criança, né? Mas são assim, os pioneiros desse tipo de história, né? Dessas histórias assim mais famosas. O interessante com o Conan Doyle também é que depois de Sherlock Holmes, Conan Doyle escreve ele está envolvido com 2 coisas interessantes. Para quem vem acompanhando toda a saga Jurassic Park, Jurassic World, né? Se você não gosta. Jurassic Park eu gosto, Jurassic World, mas Conan Doyle escreveu O Mundo Perdido, a história original.
uma das primeiras histórias de dinossauro de grande significado. Ele não é a única. Isso vai para o cinema, e é um dos primeiros filmes usando técnica de stop motion, é bem interessante. E o Conan Doyle, um dia a gente pode conversar disso, teve seu nome envolvido com uma das maiores fraudes científicas do É verdade. 1920, que é a fraude do chamado Homem de Piltdown, né? Poderia, ninguém nunca, isso foi levantado nos Estados Unidos e nunca... Vai, Ricardo. Oi? Fala um pouquinho dessa fraude aí. A fraude de Piltdown é o seguinte, quando se estudava, quando começam os estudos de evolução humana, de primeiros fósseis humanos, existia uma discussão de onde estariam os fósseis mais antigos. Então, todo mundo queria achar o berço da humanidade. E você tinha descobertas... O elo perdido, né? O elo perdido e tal. Tinha descobertas na Ásia, né, em Java, tinha algumas descobertas na África, né, na África do Sul, principalmente no começo do século XX, e aí se encontra é encontrado um fóssil na Inglaterra. Né? Centro do universo. Sim. O fóssil era antigo, ele estava associado a fósseis antigos. Na época não existia datação por radiação, nada disso. E o que acontece, que é bem interessante, é que ele era o contrário de tudo que se encontrou. Então, todos os fósseis que tinham sido encontrados, eles tinham uma dentição mais humana, mais moderna, e um crânio mal desenvolvido. Então, um cérebro pequeno, tanto na Ásia quanto na África. E o crânio de Piltdown, ele tinha um crânio desenvolvido, um cérebro desenvolvido, e uma dentição primitiva. Isso foi... então, todos os outros achados eram considerados errados, só o da Inglaterra, que era verdadeiro, ou seja, né, só não era em Londres, tá? Mas o berço da humanidade não estava só na Europa, como estava na Inglaterra. Muitos anos depois, se descobre que tinha ocorrido uma fraude. O crânio era um crânio, a calota, né, era de um homem pré-histórico, mais moderno. A mandíbula era de um primata, provavelmente um orangotango asiático. Os dentes tinham sido limados para fazer desgaste. Eles montaram. Não encaixava porque faltava osso, mas eles tinham sido corados para ficar com a mesma cor. E os fósseis, inclusive, que deram a antiguidade, os fósseis foram associados de outros animais, nem ingleses eram. Tinham sido trazidos de fora. E aí eles acabaram descobrindo, mas nunca descobriram quem inventou essa história. Quem inventou a cor. E um dos nomes que foi envolvido foi o do Conan Doyle. Mas eu li o livro sobre essa fraude que acusava o Conan Doyle, é muito fraca. Agora Ricardo, você está falando... Interessante a história. Você está falando do livro e tal, mas eu queria saber o seguinte, essa coisa de detetive, como é que veio parar no cinema? Então, a história de detetive, primeiro assim, ela era bem interessante já para teatro, tá? Porque ela tem uma narrativa, né? Falando um pouquinho da literatura para trazer para o cinema. Para muitos, era considerada até subliteratura, tal. Realmente existem, né? Obras de consumo rápido, mas nem toda. Não, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão de detetive no teatro. Porque eu acho muito interessante você ter uma peça que você já sabe quem matou foi o mordomo, e você vai assistir a peça, é um negócio... Mas é muito interessante que hoje em dia, o que o pessoal está fazendo quando tem, né? Inclusive está em cartaz uma dessas peças, que pode ser qualquer um que está ali, e a plateia vai ajudando a desenvolver o enredo, e aí sim, a partir dessa ajuda da plateia é que o cara... Então, quer dizer, quando começa a peça, ninguém sabe realmente quem matou. Você decide coletivo. Então, mas é que assim, mesmo sabendo quem era o final, tal, né, e quem leu, depois o Benê vai falar de outros detetives,
A história, e isso vai para o cinema, o processo de investigação ele é sempre atraente, né? Porque você vai, a cada momento, a cada sequência, você vai somando mais uma informação. E existe o desafio. Eu mesmo Isso já levou assisti todo mundo 10 ali. vezes o Assassinato do Oriente Express. Né? Que você tem, depois nós vamos falar desses, você tem esse encadeamento e isso atrai bastante o público, né? Claro que em cada momento, né, você vai tendo um tipo de abordagem. O Benê já falou disso, a gente vai falar para frente. Você tem inicialmente histórias onde esse encadeamento é a própria investigação, é a cabeça do detetive, e aí conforme a gente foi modernizando, foi ficando cada vez mais físico e menos intelectual, o que corresponde bastante ao mundo que a gente vive hoje. Eu tenho muita culpa disso, e eu quero comentar um pouco. E aí, assim, o que o cinema deu para os... Além de... O cinema, vamos falar a verdade, ele arrumou uma coleção de roteiros muito bons, que davam filmes até fáceis de serem feitos. A Agatha Christie, o Benny vai falar dela, salvou várias produções, não a Agatha Christie, mas as histórias, vários estúdios, né, fizeram um filme sobre a Agatha Christie, vivem refazendo. Então, quer dizer, são bons roteiros no final. Mas o cinema ele tem uma coisa bem interessante que ele também cria uma atmosfera de detetive, de investigação, né? Principalmente na década de 40, com a entrada daquilo que é o cinema noir, o filme policial noir, né? Que não é só porque ele é preto e branco e é escuro, o noir não é só isso, né? Existe todo um comportamento, que isso vai moldar vários detetives até na televisão, né? São comportamentos ambíguos, nem sempre o detetive é um cara tão legal, né? Ele pode ser um cara muito enrolado. Acho muito icônico disso que você está falando, é Falcão Maltês. Falcão Maltês, nós vamos conversar lá. Ele tem ambíguo, inclusive, na questão ética, né? Se envolve, sempre tem um certo envolvimento com clientes e tal. Perseguido pela polícia. São detetives particulares. Eu vou comentar daqui a pouco. Então, o cinema criou uma atmosfera, né, que daí vai ditar vários detetives. Já vinha da literatura, principalmente da literatura de consumo rápido, barata, mas esteticamente, né, ele dá aquele pulo. Se o Sherlock Holmes tem todo o seu perfil e o ambiente, tipo aquela neblina londrina e tal, no cinema vai se criar uma imagem mais de um ambiente, sempre com narrativa, eu adoro, né? Era uma segunda-feira fria, ela bateu na minha porta. Isso é fantástico. Isso é muito legal. Muito bacana. Manda bala, Benê. Aliás, remete para o rádio, né? Tem a ver com... na verdade, algumas histórias vieram da era do rádio mesmo. Né? Balanços e parquinhos em parques de diversões existem em todo o mundo, mas um, em especial, se tornou famoso no início da década de 30, em plena recessão americana, na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio. Um menino, em um balanço como este, se divertiu, depois se dirigiu para casa. E nunca mais se soube dele. O crime ficaria insolúvel, não fosse a ação de um detetive que, ficando invisível, descobriria o assassino. Quer saber mais? Venha conosco! Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Era assim que os programas de rádio Sombra começavam. Vou contar para vocês um pouco da história do Detetive Sombra, uma série de novelas policiais que surgiram nos Estados Unidos no início dos anos 30 e que se transforma em radionovela em 1937.
Mas quem era o Sombra? Era um personagem muito temido por aqueles que agiam fora da lei. Um detetive de carne e osso, mas com uma característica especialíssima. Quando perseguia um bandido, ele tinha a capacidade de se tornar invisível. Bem, aí ficava difícil para o bandido, não é? É quando entra em cena o gênio de Orson Welles. Sua voz adquiria um tom cavernoso e os ouvintes já sabiam. Pronto, ficou invisível. E o detetive recitava aquela fala com que abrimos o episódio. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe, seguindo-se uma risada que arrepiava os inimigos. Vamos ouvir a abertura da radionovela na voz do próprio Orson Welles, em inglês, é claro. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. Porque antes do cinema, na verdade, no final dos anos 20, quando o rádio se torna o grande meio de comunicação de massa, foram feitas algumas dramatizações das histórias do Sherlock Holmes. Petri Wine brings you Basil Rathbone and Nigel Bruce in the new adventures of Sherlock Holmes. The Petri family, the family that took time to bring you good wine, invite you to listen to Dr. Watson as he tells you another exciting adventure he shared with his old friend, that master detective, Sherlock Holmes. And as for me, well, I'm going to tell you about a swell idea. The idea of serving Petri California sherry before dinner. Tomorrow night, just before dinner, instead of that last-minute rush, take it easy. Pour yourself a glass of Petri sherry. Now, if you'll do that just once. O Sherlock Holmes não é o primeiro detetive, né? O primeiro detetive é o personagem do Edgar Allan Poe. Porém, o Sherlock Holmes vai ser o primeiro detetive icônico, né? Existe um culto em torno da figura do Sherlock Holmes como se ele realmente tivesse existido. O que seria a residência dele, Baker Street, 221B, é onde hoje tem um museu, inclusive, do Sherlock Holmes, né? Agora, Agatha Christie, que é uma outra figura, que o rádio ajudou muito a difundir as histórias dela, ela se torna a grande dama da história policial, né? Agatha Christie escreveu vários romances policiais, vocês citaram aí agora há pouco o Assassinato do Expresso Oriente, né? Que é eu vou falar uma coisa que parece absurdo. O filme dos anos 70, que ganhou vários Oscars, do Sidney Lumet, ele é melhor que o livro. This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express, witness to many strange adventures and foreign intrigues. From Istanbul to Calais. This is no ordinary passenger. Monsieur Poirot is a detective. This is the world's most celebrated crime fighter. I take a professional interest in crime. Agatha Christie's brilliant Belgian detective. Oh, Belgians? I always thought you were French. Albert Finney is Detective Hercule Poirot. This is no ordinary mystery. I touch nothing. This is Agatha Christie's most perfect crime. Murder on the Orient Express. Starring the greatest cast of suspicious characters ever involved in murder. The murderer is with us now. You can identify the murderer? Lauren Bacall. I mean nothing of the kind. I mean there was a man in my compartment last night. Monsieur. Martin Balsam. She did it. Thou shalt not kill. Ingrid Bergman. Jacqueline Bisset. He makes it sound like a poison. Jean-Pierre Cassel. Monsieur Hercule Poirot? Sean Connery. How did you know? Beddoes. John Gielgud. Mr. Beddoes. He did it. The butler did it. Wendy Hiller. You never smile, Madame de Francis. My doctor
has advised against it. Anthony Perkins. Seems like I'm kind of incriminating myself. Vanessa Redgrave. Not now. Not now. When it's all over, when it's behind us. Rachel Roberts. And I... Richard Widmark. Let me show you this. Michael York. He did it. The Who's Who in the Who Done It. Ladies and gentlemen, we now come to my own reconstruction of the night of the murder. Murder on the Orient Express. O filme é melhor do que o livro dela. Ele foi feito pelo Kenneth Branagh, né? Mas o outro também, que é feito mais pra frente, também não é ruim. Morte no Nilo. Não. Eu tô falando o Assassinato do Oriente Express. Isso é com o Kenneth Branagh. Não tem muito. Agora, You know, there is something about that tangle of strangers, pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No, not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies. Indeed, he was murdered. God, murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder, What is going on? then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. Recentemente não tem muito. Só colocando que a Agatha Christie, ela cria Poirot, né? Que resolve... Exato. E a Miss Marple, né? E a Miss Marple, né? Que eu gostava, que é uma senhorinha, só para o pessoal saber, né? Uma senhorinha que vai resolvendo os problemas e fazendo torta de maçã e conversando com a vizinha. É uma coisa mais ou menos então, assim. A questão da Agatha Christie, realmente, os escritores de romances policiais do mundo inteiro devem muito a ela. Ela que torna o romance policial um best-seller mesmo. Ela escreve os grandes best-sellers da literatura policial. E a Agatha Christie, ela é uma escritora muito boa na criação daquele suspense em saber quem é, afinal de contas, o criminoso. Tem o caso dos 10 Negrinhos, que é um dos livros mais famosos dela, que você só vai saber, não vou dar spoiler, mas você só vai saber quem é o criminoso na última página. Né? Aliás, Benê, o assassinato do Roger Ackroyd, eu acho essa história essa discussão sobre quem é o assassino, o assassinato do Roger Ackroyd é perfeito. Você sabe exatamente na última página, e eu duvido que alguém seja capaz de dizer quem é o assassino. Mas vou aqui puxar a sua orelha, porque você sabe que não pode mais falar o caso dos 10 Negrinhos, né? Mas na verdade, ele não chama mesmo. O nome do livro é esse. Não, mas eu sei, mas acontece que teve essa discussão mesmo, que não era mais para chamar o caso dos 10. Eu não lembro o que era para chamar, mas tudo bem.
Não, o livro chama 10 Pequenos Índios, porque é uma cançãozinha. É a canção, né? 10 porque, na verdade, é uma canção infantil. Tem Little Indians. One got poison, then there were nine. 9 little Indians staying up late. One fell down, then there were 8. You are cordially invited to cocktails and murder. Prisoners at the bar. Where are they coming from? Have you anything to say in your defense? Now, the first motion picture with a whodunit break. 60 seconds for you to match wits with the world's greatest mystery writer and try to guess who is determined to murder 10 people. You may need this. One by one by one by one. Now, join the guests of Mr. Owen, the mysterious host of the 10 Little Indians. As Mr. Owen believes we're guilty of certain crimes which the law cannot touch. The whole thing's balmy. Nevertheless, that's why he's trapped us here, to execute justice. Now, you play detective in Agatha Christie's classic mystery, 10 Little Indians. If you want to kill the others, I won't interfere. I might even help you. If you let me live. The motion picture with the whodunit break. Agora, você está falando sobre tudo isso, desse pessoal que resolve os casos e tal. O que a gente podia dizer sobre os detetives? Eles são super-humanos? São superdotados intelectualmente? Ou são só uns caras sacadores mesmo do que está acontecendo? Você sabe que tem uma análise do Sherlock Holmes, né? Que aqueles caras que fazem uma extrapolação dos ícones literários, que o Sherlock Holmes, na verdade, seria o próprio imperialismo inglês, né? A própria figura do imperialismo inglês, atuante, racional, né? Ele tem um pouco isso mesmo. Não sei se... você não pode esquecer que o Sherlock Holmes, ele é contemporâneo de uns personagens como Alan Quatermain, por exemplo, que é o cara que sai pelo mundo batendo em preto, indiano, asiático. As Minas do Rei Salomão. E é bem uma figura da era vitoriana, né? É a época que os ingleses eu acho difícil não só se achavam considerar do mundo, né? Eu acho difícil considerar secamente isso, porque assim, o Sherlock Holmes era um cara de considerar secamente, isso é o Império Britânico e tal. Ele era como qualquer cidadão que fosse importante, né, na Inglaterra, imperialista, como qualquer um ali, né? Não é a representação do Império, é a representação... porque o mundo era assim, né, Ricardo? Qualquer cientista inglês seria assim, qualquer... Mas você pega os livros do Conan Doyle, tem um pouco essa coisa do inglês... Pega o Mundo Perdido lá, tem um pouco disso daí. Não, eu não acho que seja uma coisa consciente. Fala, não, eu vou fazer um livro. Não, é que porque vai o falar mundo dos era assim, né? Não, o mundo é assim. Qualquer escritor desse tipo de aventura, né? Qualquer escritor desse tipo de aventura ia representar isso, né? Uhum. Não, mas... exceção talvez seja o Júlio Verne, mas a gente não pode... É divertido como um contraponto do Sherlock Holmes, né? E é legal ver no Arsène Lupin o Sherlock Holmes lá, o detetive entrar pelo cano, né? O ladrão sempre enganá-lo. Por isso que é divertido exatamente como tem contraponto. uma coisa interessante, viu, Benê, que você falou, e os ingleses eles têm um certo encantamento, é pena que aqui no Brasil é difícil
passa, mas é um canal, eu nem sei qual canal que passa, é um Eurochannel da vida aí, e ele tem alguns programas de investigação ingleses, então tem o Padre Brown, por exemplo, que o nome já diz, é um padre que é detetive amador, você tem uma outra senhora que agora fugiu o nome, então você tem vários casos de pessoas ditas comuns, né, que se envolvem em investigação e viram série. Tem um rabino também, na literatura americana tem um rabino que resolve crime. E isso aí acontece o seguinte, em geral, né, tem um que ainda passa na TV, o Mentalista, que em geral são pessoas com capacidade de observação apurada. Né? O Conan Doyle, o Sherlock Holmes, por exemplo, ele usava muito, apesar dele não falar, né? Ele usava muito a lei de parcimônia, né? De ir cortando na narrativa, na investigação, quanto menos elos, né, de possibilidade, quanto menos plano cebolinha foram assim, né, isso tem que dar certo, vai dar certo, vai dar certo, ele ia cortando isso até chegar numa explicação, né, e ele falava, mesmo que ela seja a mais simples, né, a mais possa parecer absurda, ela é simples a ponto de ser a certa, né, e isso é o método científico, ele chama de parcimônia. Então, ele era um cara muito observador. Se você pegar, por exemplo, se tem o Mentalista, que é uma série mais nova, ele era um cara que se passava por um médium, mas na verdade ele era um psicólogo que tinha um alto conhecimento de comportamento humano, e ele fingia ser um médium, conversando com as pessoas, ele ia analisando a pessoa e tirava coisa dela. Então ele faz essa observação. Algum problema com o namorado? Pode até ter sido isso, mas não é o que parece. Quem é esse cara? Ele é um consultor. Você quer nossa ajuda? Pois é, ele faz parte do pacote. Consultora? Por acaso você é clarividente? Tem poderes paranormais? Não, não tenho poderes. Mas já tive. Quer dizer, eu fingia ter, é claro. Não existem poderes paranormais. Então o que é que você faz exatamente? Conhece pedra, papel e tesoura? Conheço. Vamos jogar. No 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O Mentalista. O Monk, né? Que é um cara com um toque, né? Autista, não, ele teve ele na realidade ele sofreu Então, mas ele já tinha um comportamento meio de obsessivo. Isso, é verdade. Ou talvez alguém falar em aspecto de autismo, mas não é. It's jungle out there, disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? It's jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do. And it's amazing. People think I'm crazy, 'cause I worry all the time. You paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world we love so much might just kill you. I could be wrong now, but I don't think so, 'cause there's the jungle out there. There's the jungle out there. Ele também, ele tem uma capacidade de observação incrível, né? Então percebe detalhes numa cena ou num acontecimento ou numa conversa que pessoas, né, regulares, não vou falar normal porque não é, pessoas regulares talvez deixem passar. Claro que tem inteligência nisso, mas tem também treino, né? E agora, muitas vezes no cinema se explorou essa. Eu quero pegar. Muito comum. Eu quero pegar esse seu mote aí e perguntar o seguinte:
esses detetives que você está colocando, a gente podia dizer que eles são detetives de poltrona, sabe? Resolve a coisa sentado. E os grandes detetives são esses mesmo? Ou porque a gente vai tendo uma evolução aí, onde que o detetive começa a virar... Que a gente está perguntando aqui se era sobre-humano, se era super-heróis, né? Eu queria voltar, Douglas, para responder isso, queria voltar um pouquinho no Sherlock Holmes, né? Só para alguns tópicos. O Sherlock Holmes, ele acabou sendo um personagem tão icônico que, por exemplo, teve praticamente, há pouco tempo, 2 séries quase contemporâneas, uma com aquele ator muito bom, que é o Benedict Cumberbatch, que ele faz um Sherlock Holmes bem parecido mesmo com o original, e tem um outro que o Watson, inclusive, é uma mulher, é aquela atriz sino-americana, Lucy Liu, né? Sim. E são filmes perfeitamente, dá impressão, quem não conhece, né? Pensa que esses personagens foram criados agora, porque eles atualizam as histórias e tudo mais. O Sherlock Holmes, ele tem uma capacidade meio sobre-humana e às vezes até um pouco exagerada para dedução, né? Fica até um negócio meio, algumas vezes, caricato, né? Exagerado. Miss Marple, um pouco também, um pouco isso. You see what I mean, Jane? Yes. Yes, I do. I agree. She's not real. She's very young. Yes. Yes, I suppose she is. That's Constable Polk. O Hercule Poirot é um cara que eu acho que as deduções dele são mais próximas da realidade, né? Porque a Agatha Christie, vamos dizer assim, teve tempo muito de burilar esse personagem, mas é claro que tem um aspecto um tanto quanto, sabe, sobrenatural. Não é sobrenatural, claro, mas um aspecto de dedução que é meio exagerado, né? The romance of the desert has the power to seduce. I ask you, have you ever loved so much? Been so possessed by jealousy that you might kill. You had something to hide. The crime is murder. Should have hidden it, shouldn't you? The murderer is one of you. I don't feel safe here. I don't feel safe with any of them. It's too late to change events. It's time to face the consequences. I have investigated many crimes, but this The policy of truth. has altered the shape of my soul. I am Detective Hercule Poirot, and I will deliver your killer. Is what you swore the time before. Never again is what you swore. How many great stories are tragedies? Fala a verdade, eu não sou um fã da Agatha Christie, mas eu gosto de algumas histórias do Hercule Poirot. E
e eu acho que ele viaja menos na maionese do que o Sherlock Holmes, né? Agora, o curioso, Douglas, é que nos anos 20 surgem os detetives americanos, que aí é outra coisa. Aí é resolver o crime na porrada, sair no braço com os bandidos, ser enganado por mulheres fatais. Os americanos... Então, aí não tem mais o detetive de poltrona. Eu estava querendo aqui citar o Ricardão, porque o Ricardão ele só citou os detetives de poltrona, que pelo jeito ele também não gosta dos detetives que dão porrada, eu estou achando. Eu vou falar por quê, assim... esses detetives de porrada, é bem literatura americana, o ambiente, primeiro que assim, tanto Sherlock Holmes quanto Agatha Christie, tá bom, são ingleses, né? Então, o ambiente em que a história se passa, ele é mais interessante, né? Sherlock Holmes tem até algumas pegadas um pouco, assim, né, extrasensoriais, tal. Eu ia até citar, eu achei a frase dele, fala assim, quando você elimina o impossível, o que restar, não importa o quão improvável deve ser a verdade. Né? Isso. Essa é a frase dele. Essa é uma frase. E são pessoas que usam a inteligência para resolver problemas. Né? Só, Ricardão. Mesmo que o autor te dê uma sacaneada. Ele fala essa frase quando ele está procurando o cachimbo dele, e aí o Watson está sentado em cima do cachimbo dele. Mas essa frase é a lei da parcimônia que eu falei, a navalha de Ockham. Mas o que acontece? Quando você vai para esse detetive de porrada, a impressão, e isso vai para a televisão, fica cada vez pior, a impressão que dá é que você, bem americano, você já não resolve a coisa com inteligência, você resolve na base da força, né, da coação, e aonde a troca de tiro, né, e matar o bandido, o do mal, ela é mais importante do que a investigação para se chegar em quem foi o culpado. Então, para mim, particularmente, eu não gosto, porque parece que a finalidade não é nem instigar o teu espírito investigativo, né, nem acompanhar um raciocínio, e sim é um Rambo que, na verdade, está procurando um bandido. Não é um cara forte que vai lá, ou um atirador. Na maioria, eu gostaria de por favor, dos bandidos que saem dos detetives que saem na porrada. Né? Mas, o que é? Mas eu acho que eles não perdem a linha. Alguns detetives assim que estão americanos aí, o Columbo, Barnaby Jones. Não, cuidado, anos 70 tem. Você pega algumas séries que você vê assim um certo desrespeito para a condição, né? Um certo abuso que hoje não passaria. Então, tem até tem uma série antiga, desculpa, mas essa eu não vou lembrar o nome, porque é daquela que deve ter tido uma temporada só, em que um detetive dos anos 90 ele é transportado no tempo e ele vai investigar, ele vira detetive nos anos 70, e ele fica chocado com a coisa leva o cara para a salinha, enche o cara de porrada que ele confessa, entendeu? Do racismo, então, quem são suspeitos? Ticano e os negros, entendeu? Então, o cara era sempre... Mas, olha, algumas histórias... Bom, então, vamos lá. Na década de 20, um escritor chamado Dashiell Hammett escreveu uma série de histórias do Continental Op. O Continental Op era um operacional, né, de uma empresa de detetive chamada exatamente Continental. O Dashiell Hammett é o cara que tinha experiência, porque ele foi detetive de uma grande empresa detetive chamada Pinkerton, né? E é o cara que conheceu esse submundo mesmo. E ele é o cara que sabe que o crime não é por questões nobres. O crime é uma coisa de interesse. E é o cara que escreveu uma série de contos muito bons, né? Na década de 30, o Dashiell Hammett escreveu aquilo que é a Bíblia, que passou a ser a Bíblia das histórias de detetive americano, que é o Falcão Maltês, né? O Falcão Maltês foi um grande sucesso. O livro fez sucesso. Aí lançam o filme
com o Humphrey Bogart, e aí, na verdade, o resto é lenda, né? O Falcão Maltese é um tipo de história, inclusive não era muito comum esse tipo de história no cinema, ele é quase o precursor do romance noir. É assim, todo mundo é bandido, você não sabe exatamente quem é o mocinho, talvez porque não exista, todo mundo é mal intencionado, tem a mulher fatal, tem uma série de clichês, que na verdade não eram clichês, porque o Dashiell Hammett, engraçado que as pessoas leem hoje, esses autores, Dashiell Hammett, Mick Spillane, Raymond Chandler, ele fala, as histórias são cheias de clichês. Não, só que eles inventaram os clichês. This is Samuel Spade. Now, what can I do for you, Mr. Cairo? I'm trying to recover ornament that, shall we say, has been mislaid. You're not hiring me to do any murders or burglaries, but simply to get it back. There's a girl wants to see you. Mr. Spade told me about your offer for the Falcon. After what happened to Floyd, I'm afraid to touch it except to turn it over to somebody else. What exactly did happen to Floyd? Have you any conception how much money can be got for that blackbird? I know the value in human life you people put on it. Hey, what's this bird, this falcon that everybody's all steamed up about? She didn't tell you what it did? You saw Joe this morning? Yeah. Why? Because I've got to keep in touch with all the loose ends of this dizzy affair if I'm ever going to make heads or tails of it. Be careful. If I do this and get away with it, you'll have something on me that you can use whenever you want to. And you deliver the Falcon to me. What would you see to $250,000? You aren't trying to strong-arm me, are you, Tom? It'd pay you to play along with us a little, Spade. You got away with this and you got away with that, but you can't keep it up forever. The only chance I've got of catching them and tying them up and bringing them in is by staying as far away as possible from you and the police because you'd only gum up the works. You getting this all right, son, or am I going too fast for you? You may have the Falcon, but we certainly have you. He tried to attack me. You dirty, filthy liar! Police will be here any minute. Now talk. Oh, why do you accuse us? There's time for that schoolgirl act. With both of us sitting under the gallows. What is it? The stuff that dreams are made of. Então essas histórias são muito interessantes e renderam esse tipo de romance, de história policial. Tem um outro cara, um cara chamado David Cannon também. David Cannon escreveu a Dupla Indenização, que foi um filme também de sucesso. Então, esse tipo de romance policial embaçava um pouco, criava uma zona cinzenta, que você não sabe muito bem quem é o bandido, quem é o mocinho. Muitas vezes, todo mundo ali é mal intencionado. E é claro que esse tipo de romance é temperado com uma coisa que se tornou também icônica no cinema, sempre tem a mulher fatal, né? A mulher fatal, sedutora, mal intencionada, sempre vai fazer parte desse tipo de romance, de história policial. Agora, desse tipo de detetive que sai na rua, que dá porrada, o melhor de todos é uma criação de um cara chamado Raymond Chandler, que se chama O Longo Adeus. O Chandler cria um detetive que é o Philip Marlowe. Philip Marlowe é uma figura e tanto, porque ele é um cara versado em literatura, bom gosto, é um cara culto, mas ele não tem problema nenhum em sair na porrada quando a situação exige. Mas ele, acima de tudo, é um cara muito ético, né? Ele aparentemente ele faz sacanagem, mas na verdade só para chegar à solução do crime, né? Marlowe? No, my name is Sidney Jenkins. Come on, let's go inside, Marlowe. We want to talk to you. Oh, is this where I'm supposed to say, what is all this about? And he says, shut up, I asked the question. Yeah, that's right. And it happens every day. Right profile. Sit down. Sit down. What the hell are you doing here? I'm going to read this thing, Swanee. Swanee, how I love you, how you love you. When some passerby invites your eye to come her way. From
be a lot of people looking for me as a result of my lovely wife. If it was a murderer, he murdered his wife. That's a lie. I know he didn't kill her. He I'll couldn't tell you kill something else. It's a minor anybody. crime. A minor crime, a misdemeanor to kill your wife. The major crime is he stole my money. Your friend stole my money, and the penalty for that is capital punishment. Even as she smiles a quick hello, you let her go. I like your face, too. Could you find my husband for me, please, Mr. Mahler? You let the moment fly. I'm a man cannot stand confinement. Who the hell are you? Well, I'm this here private investigator who was sent here this afternoon to find you. Did you come here to see me or my wife? It's none of his business. Write the check, Roger. What check? Write the check, Roger. Whoa. Late you turn your head. You know you said a long goodbye. You'll never learn. You're a born loser. What do you think, Mabel? Ow! If you have any trouble, I'll back you up. I have fresh evidence now for you to reopen the Terry Lennox case. You ever think about suicide, Marlboro? Me? I don't believe in it. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving, and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching up. O Raymond Chandler é um cara que, infelizmente, tem um bom filme com ele, e o Bogart faz o papel dele também, que é o não é o Longo Adeus, A Beira do Abismo. Can I help you, sir? Oh, yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track, like the Maltese Falcon. Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. And what a picture that'll make. Mind if I look at it? Huh. Sometimes I wonder what strange fate brought me out of the storm to that house that stood alone in the shadows. As I probed into its mysteries, every clue told me a different story. But each had the same ending, murder. Every instinct warned me to beware that something more dangerous, more deadly than I'd ever known before was in that room. And suddenly, I like that. I'd like more. That's even better. Na verdade, o filme chama A Beira do Abismo. O livro, agora não me lembro o nome, mas tem outro nome. E é uma história de detetive muito boa. O filme é muito bom também com Humphrey Bogart. E o Humphrey Bogart, portanto, ele acabou personalizando dois personagens meio icônicos do cinema, que é o Sam Spade, que é o detetive do Falcão Maltês. O Sam Spade é uma figura engraçada porque só tem um livro com ele. Depois que o autor morreu, o Dashiell Hammett, aí fizeram uma série de livros, fizeram uma série radiofônica com ele, mas é um cara que fez um livro. E o Philip Marlowe, que é um cara... O Philip Marlowe é o romântico, sabe? No filme Longo Guerra, tudo. O que é? Uma coisa que você falou do Bogart, o Bogart não fez tanto filme nesse estilo, mas ele virou no imaginário. Virou um ícone, né? Ele virou como é o detetive particular. Ele meio que ele deu o perfil, né? Todo mundo a impressão que as pessoas têm é que o cara fez vários. Entende? Todo mundo que ia fazer um filme de detetive depois ficava meio que imitando o Humphrey Bogart, né? Então, quando você fala disso, o Benesto, gente boa aí. O que eu não gosto, que eu falo que eu não aprecio tanto, é o que vem principalmente nos anos 70, como você citou, Cannon, Barnard Jones, ou mesmo Columbo. Columbo ainda tem Columbo eu acho que... É uma outra coisa. Preserva ainda. Nos anos 70, você entra muito, 70 e 80,
você entra uma série de filmes de detetives, na verdade, já começou, vou ser sincero, já tinha puxado um pouco do CC. Que aí são séries de TV, né? Várias passando, inclusive em Los Angeles, não sei porque, se era porque já era Hollywood e tal. São séries de TV em que você tem aquele detetive que, na verdade, não é um detetive particular, é um policial, né? Ele é investigador da polícia, e que aí você tem troca de tiro, né, mais violento e tal. Isso se transforma naquilo que aqui no Brasil se chamou de enlatado, que eram aquelas séries que passavam durante a semana à noite, né? Dark Horse. E aí vem Dark Horse, Bareta. Aquela com o assim, Mike Douglas, como é que é? O Michael Douglas, aquele. São Francisco Urgente. Esse era legal. Então, isso. E aí a dupla, Barnaby Jones e Cannon, na verdade, são o filme Barnaby Jones deriva do Cannon, né? E o Cannon é mais policial, o Barnaby Jones era mais um detetive particular. Tem uma curiosidade, o ator já tinha 60 e poucos anos, então ele não podia fazer, ele não fez muitas cenas de ação. Não dava para ele dar muita porrada, né? E tinha, eu não gostava dessa série, porque tinha uns exageros, assim. Sabe aquela capacidade, eu falei do Monk, falei do próprio Sherlock Holmes, aquela capacidade. O Barnaby Jones conseguia achar uma lasca de madeira no acostamento de uma estrada e andar no estacionamento e ver um pedaço de um para-choque de madeira de uma caminhonete que estava pintado e ele encaixa direitinho. Eu acho que achamos o motivo. O que é isto aqui? Ouro em pó. Louvado seja. Blue Simpson volta como um anjo. Talvez eu tenha descoberto uma coisa que aponte um outro suspeito. Quem é, Barnaby? Blue Simpson. Eu quero que vá comigo para Los Angeles. Como minha mulher. Porra, cara, menos, né? O cara tinha uma capacidade incrível. Mas eles tentaram trazer um pouco essa coisa de um detetive mais observador, investigativo. Então, mas tem um personagem, tem um autor que eu acho, ele é particularmente genial, ele escreveu um número enorme de romances e contos, que é um cara chamado Rex Stout. O Rex Stout criou um detetive que se tornou muito icônico, que é um cara chamado Nero Wolfe. O mesmo ator que fez o Cannon chegou a fazer, a representar o Nero Wolfe numa série de curta duração na televisão. O Nero Wolfe é muito engraçado, porque assim, ele não sai de casa, odeia sair de casa, ele é um cara muito gordo, ele é gordo, ele é um cara que adora se alimentar bem, as receitas que são faladas no livro, você fica com água na boca, porque o cara adora comer, eles dão a receita, tá? Mas em compensação, ele tem um assistente que é o Art Goodwin. E o Art é que sai, é o cara que conta a história, ele é o Watson do Nero Wolfe. Só que ele é o empregado do Nero Wolfe e ele que narra as histórias. É muito engraçado. E ele tem um cara muito sarcástico, ele tem umas tiradas muito, muito engraçadas, né? E ele é o cara que cumpre o papel do detetive que dá. Então, se precisa dar porrada, dar tiro, o Art Goodwin que faz tudo isso. Tem um livro até que ele define como secretário, ajudante e bode expiatório, pessoal. Bode expiatório. Esse universo é muito legal. Tem no final eu sempre faço as recomendações, mas vou fazer agora. Tem um dos livros divertidos do Rex Stout, chama Cozinheiros Demais. E é numa convenção de alta cozinha que se passa na Louisiana. E aí tem um lance de racismo, tem umas coisas muito legais. E tem umas descrições de pratos, cara, que você termina o livro salivando. E um dos cozinheiros é morto, né? E é claro que o Nero Wolfe vai lá resolver o caso. Mas é muito engraçado porque o Rex Stout, ele mistura as duas coisas, entendeu? Na mesma história tem o detetive de poltrona, que é o Wolfe, que não sai da poltrona dele de jeito nenhum, e o assistente dele, que é o cara que sai à rua, dá tiro, dá porrada, e frequentemente também é seduzido pelas mulheres fatais. Porque ele sempre faz uma... sempre ele acha que ele vai se dar bem com a mulher, que ela se dá errado, é isso?
Não, às vezes ele até se dá bem. Porque pela descrição ele parece ser um cara bonitão e tal. Mas o Wolf do quase todo romance, ele fala pro Nero Wolf que ele vai casar e vai abandonar. E o Wolf o Nero Wolf acha que casamento é uma perda de tempo absurda. Ele acha que não, então. Agora, esse livro é um que, quando chega no final, eles falam que no capítulo X dava para saber tudo. É esse, não? A maior parte dos livros do Nero Wolf dá para saber, se você prestar muita atenção. Mas os livros do Eric Stoltz, Douglas, a questão... O legal não é quem matou, o andamento da história é bacana. O microcena é legal, entendeu? Uhum. As tiradinhas, tiradas do grupo, as eu ia falar de um desses, né? Eu ia falar disso. Eu ia comentar, quando eu estava falando da década de 70, tem uma série que vale a pena, que eu tinha comentado, que é Columbo. Porque o Columbo, ele é um investigador, mas a história, ela é invertida. Ela faz uma narrativa invertida na série. Então começa... Você sabe... Você já sabe quem é o assassino, quem é o cara, né? Então, sobre o assassinato, você sabe quem é o bandido. E aí a história é muito boa, porque o Columbo é aquele cara insistente, meio com aquele seu... Ele usava um sobretudo, Peter Falk. E fumar um charuto, né? Aí ele sai, quando ele está saindo, ele volta, mais uma coisinha, né? Então, ele dava aquela atrapalhada, né, no suspeito. Quando o cara vai dar aquela relação, ele voltava e dava uma. E aí um cara, um barato, porque assim, ele até eventualmente tem algum embate, mas a história é ótima porque assim, você já não está querendo descobrir quem matou, quem é o culpado, tal, porque você já sabe. Você quer saber como chegar nele, né? E esse é um tipo de narrativa bem interessante. Não, e ele abre que vai gerar todo esse negócio de CSI, né? Tem esse CSI praticamente né? Eu tenho um problema aí. Eu gostaria que o Ricardo iluminasse as novas gerações que nunca ouviram falar no Columbo. Por favor. Bom. É que eu estava falando... Columbo, o que é? Colombo? Columbo, era o nome do personagem. Do personagem, o ator era o Peter Falk. Eu vou contar uma curiosidade de criança, né? Peter Falk tinha um olho de vidro, né? Ele era cego, ele ficava com o olho meio fechado. Quando eu era criança, quando me contaram isso, eu confesso que eu fiquei vários episódios que eu pouco prestava atenção na história e mais queria ver o olho do cara. Então, não fala isso para uma criança. A criança perde completamente o sentido. E ele, já que então, o que acontecia? Essa narrativa invertida do Columbo, ele era um personagem interessante, porque ele era meio chato, meio atrapalhado, meio anti-herói, né? Porque aquele cara, ele era andava meio curvado, assim, e ele ficava enchendo a paciência do suspeito, sabe? Sempre dando uma invadida e tal. Então, assim, e depois o Peter Falk vai trabalhar, já que o Benê recomendou, e a gente já falou disso, tem um filme de 76, chama Assassinato por Morte, onde esse filme ainda dá para encontrar, esse filme que eu dei uma buscada, acho que na Apple ainda tem, e é um filme bem interessante, onde vários detetives, eles não, por direitos autorais, não usam nome. Então tem o Charlie Chan, é o detetive de Xangai, não usa Charlie Chan. Tá, o Peter Falk, se não me engano, trabalha nesse filme. São vários detetives famosos da literatura de romance policial, são chamados numa mansão para desvendar um crime. Ah, sim. O filme é meio comédia tal, e muito bom. Acontece um crime, né, um cara aparece morto lá, e todos eles têm que investigar. I don't feel good about this. There's a number on the wall for all of us, Angel. Neil Simon's Murder by Death.
Meanwhile, a short, sinister man who looks exactly like Truman Capote is preparing a diabolical weekend for the greatest detectives in the world. Sidney Wang. Know what I think, Pop? Perfect place for a murder. Conversation like a television set on honeymoon. Unnecessary. Dick and Dora Charleston. Dear, would you walk around the other way? My leg tends to look like a tree in this fog. Sam Diamond. I think we picked ourselves a queer bird, Angel. Anything else? He has no pinkies. No pinkies. Jimmy Twain has only got 8 fingers? No, he's got 10. He just doesn't have any pinkies. As we join them, our 5 clue persons and their faithful companions are trapped in a mysterious old mansion where a fiendishly ingenious crime is about to take place. The victim is here at this very table at this very moment. And so too, ladies and gentlemen, is the murderer. It's the most stupid theory I ever heard. One of us is a mad killer, and not to be trusted. I hope he knows how to stop that thing. Returning to the kitchen, Who are you? the blind butler encounters the dumb cook. Oh, you must be the new kitchen maid. And what has happened to the butler? The cook? Where's the cook? 2 minutes to midnight. Gunshots, monsieur. Gunshots, Pop. Gunshots, Sam. Gunshots, Dickie. I don't like it. I don't like it one bit. I like it, but do not understand it. That can only mean one thing. And I don't know what it is. It means, are these 5 monumental minds any match for murder by death? Eileen Brennan, Truman Capote, James Coco, Peter Falk, Alec Guinness, Elsa Lanchester, The murderer is... David Niven, Peter Sellers, Maggie Smith, Nancy Walker, Estelle Winwood, and Myron? Who is the one whodunit in the number 1 whodunit? Neil Simon's new comedy, Murder by Death. Should make exciting weekend. E no fundo, o filme é uma crítica à literatura policial, em que ele acusa, né, que os autores, na verdade ele fala isso para os personagens, né, mas os autores torturavam os seus leitores, porque os leitores ficavam página a página, capítulo a capítulo, tentando descobrir quem era o culpado. E virava. Nas últimas páginas aparecia uma pista sensacional, isso quando não era na última página, né? E o culpado era o fulano de tal, e você ficou tentando descobrir, e você não tinha informação nenhuma para chegar nisso. Né? E ele acusa os personagens, vocês torturaram os seus fãs. Assim, tá o Alec Guinness, tá o Truman Capote, David Niven, Peter Sellers, Peter Falk, esse é o elenco, a Meg Smith, né, que trabalha em Harry Potter, né? São vários atores de belíssima linha. Porque é legal, porque foi meio que uma homenagem também. Porque dá uma coisa meio do caso dos 10 negrinhos, né? Uma atmosfera, todo mundo fechado numa casa. Parece. Tem uma cena, hoje acho que seria cortada essa cena, porque eles têm um mordomo que é cego e uma governanta que é muda. Hoje não se fala mais isso, mas né, ela era surda, na verdade. E ela não fala. Então, quando ela encontra o mordomo, ela grita, mas ela não consegue gritar. E tem um diálogo totalmente improvável em linguagem de sinal entre ela e o mordomo cego. Ele não vê o que ela está falando pela mão e ela não ouve o que ele fala. Hoje seria totalmente incorreto isso, mas essa cena é completamente absurda. Agora, é interessante aqui, você citou o Columbo que faz a inversão, né, vamos dizer, da trajetória, né, do filme.
eu acho que um dos caras que vai abrir a cena para esses detetives de dar porrada, eu acho que é o Kojak, né? Interessante, porque é uma série que começou em 73 nos Estados Unidos até 78, né? Trouxe um cara que só fazia papel de bandido, né? Que era o Telly Savalas. Era um super ator, né? Puta sucesso no Brasil, né? E... O Kojak tem um fenômeno. Acaba de falar que tem um fenômeno legal, o Kojak. Então, mas o que ele vai trazer é que é o seguinte: ele vai ser aquele detetive durão, óbvio, mas que ele comanda um departamento e ele usa muito de coisas fora da lei. Ele faz muita coisa fora da lei para resolver os casos dele, né? E eu acho que isso abriu a porta para um monte de outros detetives aí que fazem para porrada, bomba e tal, você entendeu? Porrada de bomba. Já que tem uma coisa que, para mim, é fantástica. Só uma curiosidade, né? Que para o pessoal mais novo aí, o Kojak, aliás, eu estava falando de Kojak, tinha o cara que não conhecia, porra, eu falei, caramba, como é que o cara não conhece? Mas na nossa época, qualquer cara que era careca, assim, era Kojak, né? De Kojak. Kojak virou. Deixa eu falar uma coisa sobre o Kojak, que eu acho interessante. Você sabe que o Kojak, o piloto da série, é uma das maiores audiências da história da TV americana, né? E que se chamava o Assassinato de Marcos Nelson. E é uma história muito anos 70. Você não pode esquecer que na década de 70, muito que a gente até já discutiu aqui quando a gente falou de Hollywood na década de 70, tinha muito aquela coisa de desmistificação e tal. Então, o Kojak era bem aquelas histórias policiais crua, tipo do Sérpico, o filme, por exemplo, com o Al Pacino. Mostra corrupção policial e tal. E tem uma puta injustiça na história e ela termina sem final feliz. E termina com o Kojak amargurado, porque ele é um tiro honesto que não consegue mudar o sistema. Né? Agora, quando virou série, aí já virou o standard, né? Virou o negócio... Não, mas tanto que muita gente falou depois da diferença entre o tom crítico do episódio piloto para a série, que virou uma série de aventura, como outra qualquer, né? Sim, mas ela traz essa novidade, vamos dizer assim, porque o que se procurava fazer nos filmes com um policial era sendo sempre um policial honesto, né? Principalmente o cara que dirigia, até o fulano que era detetive, às vezes fazia coisa fora do script, mas o cara que comandava ali a delegacia era todo certinho e tal. Né? Mas esses caras faziam coisas fora do script, né? Mas para cumprir o script, né? Exato. Não, vamos combinar que... Sim, justifica nos meios. Né? Agora, tem uma coisa que Kojak... Vocês lembram do Pirulito? Ah, tinha o Pirulito. Ele fumava... Tem uma coisa icônica, porque assim, ele era um cara durão, era um policial durão, né? Porque, de repente, do nada, o cara tira um pirulito que acaba se popularizando até hoje. As pessoas chupam esse pirulito, que era uma bolinha, aquele pirulito de bolinha, tal, que não era comum
nos anos 70, o pirulito era mais achatado. Né? Isso. E vira uma moda, esse maldito pirulito redondo, ele acaba virando uma moda e nunca mais foi embora. Hoje o pessoal ainda chupa pirulito, ninguém sabe. E o pirulito era infantil. E o pirulito era infantil. Era infantil, então. Homem chupar pirulito, meu Deus do céu. Completamente doido. Era um cara durão com um pirulito de criança. Ele ficava chupando aquele pirulito. Mas a gente está falando dessas séries dos anos 70, algumas séries eram, vamos dizer assim, disruptivas para a época, né? Eu acabei de me lembrar de uma série que nos Estados Unidos fez um sucesso absurdo, que chamava Modest Quest. E era uma série onde os detetives todos tinham cara de hippies, né? Isso. Os caras tinham cara de hippie, ou, segundo um amigo meu, tinham cara de drogado. Mas era bem a imagem da contracultura, né? Que, na verdade, eles pegavam 3 jovens, que eles entram em lugares que a polícia normalmente não conseguia entrar, e tinha um diálogo maior com as pessoas. E é um filme muito anos 70, né? As pessoas têm problemas existenciais, mas, ao mesmo tempo, tem problema com drogas, era uma série interessante. E tinha um ator que eu achava muito icônico, eu achava o nome dele muito cool, que era o Clarence Williams III. Clarence Williams III. Que fazia o Lincoln, né? Essa é uma lembrança dessas séries que tentam mudar um pouco essa questão das histórias policiais. Mas as séries, elas tinham, como você falou, elas tinham uma vontade de quebrar o script ficando no script. Se você pegar... você pega, por exemplo, uma série que não era bem de detetive, mas era também, né, nessa época, era um cara procurando, né? Era um cara atrás, era o... O homem no braço só era o vilão. Era o fugitivo. Era fugitivo, né? A série, que era... Que era o cara tentando limpar o nome dele, né? O cara tentando limpar o nome e fazendo um monte de coisas ali que às vezes não estava bem dentro do script, vou falar assim. Mas estava, né? Mas era o script da década de 70. 70 foi uma década que isso veio até hoje, né? Ela introduz uma novidade que é não só o detetive, mas o departamento de polícia como uma entidade, né? Então você pega Havaí 5-0, né? Havaí 5-0. Estrelando Jack Lord. Com James MacArthur, Ken Fong e Herman Wettmeyer. Que vem, hoje quando você assiste Chicago PD ou qualquer outra série dessas, em que você tem um departamento com um policial,
Não, expressando que é a realidade dos anos 70, porque nos Estados Unidos carreira policial era bem coisa de italianos, polacos, irlandês, né? E a partir do final dos anos 70, pessoas negras e latinas, né? Começa a aparecer os detetives que não eram exatamente anglo-saxões, né? O Baretta, Petrocelli e até um cara negro, o Shaft, que foi um cara bem icônico, né? Na verdade, foram 2 filmes de cinema. Um filme que tem muito a ver com aquela estética negra, que é a Blaxploitation, que fez muito sucesso na década de 70. E até o filme do Shaft, o primeiro filme de cinema, tem uma música do Isaac Hayes que ganhou o Oscar de melhor música. É fantástico. E o Oscar de melhor música. Isso é importante. Mas virou uma série de televisão. Então, mas deixa de ser detetive para ser investigador. Né? O que é? Essa época, os detetives viram mais investigadores, né? Do que aquela... Sim. Agora, já que vocês provocaram... Opa. Calma aí. Nós vamos ver o resultado dessa provocação só no próximo vídeo, porque esse aqui chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa sobre detetives. Falamos aí desde Sherlock Holmes até Shaft. E vamos dar continuidade. O link para a segunda parte desse vídeo está na descrição. Por favor, curta e compartilhe esse aqui, passa para frente e assista ao próximo também. Prestigie sempre o nosso super bate-papo nerd. Valeu, obrigado, hein? Super bate-papo nerd.